Ontem, o BAP, conversando lá com o André Hernan, falou da história do Caleri. Será que é verdade? Então vamos ver o que ele respondeu e depois o Bocato e o Hernan vão trazer o bastidor da conversa. Vamos ver. Eu não falo sobre nomes de atletas, eu falo sobre o processo, porque quando a gente fala de qualquer posição de um elenco de futebol, você sempre tem 8, 10, 12 nomes que você avalia. O fato de você avaliar esses atletas não significa dizer necessariamente que você vai sondar se eles estão disponíveis, não significa dizer que você entrou em negociação, e muitas vezes o fato de você entrar em contato e buscar saber qual é a intenção, qual é o momento, não significa dizer necessariamente que a conversa vai evoluir. Então esse é um assunto do Boto, ele que cuida disso, e eu converso com ele quando chega a hora dele chegar e dizer o seguinte: olha, eu estou convicto que eu quero o Hernan e não quero o BAP, vamos sentar, vamos conversar, e aí só nesse momento eu vou me posicionar. Eu acho o Caleri um grande jogador, tem uma história importante no futebol, e especialmente para o São Paulo, né? Eu guardo um pouquinho de mágoa dele, daquele gol que ele fez naquela Copa do Brasil no Maracanã contra a gente. 2023. Pois é. Mas ele é um grande jogador e eu desejo tudo de bom para ele. Eu acho que ele tem a cara do São Paulo e, opinião minha como torcedor, claro que tem uma série de outras coisas, eu não sei o que acontece no São Paulo. Sim. Mas eu acho que São Paulo e Caleri tem tudo a ver. É a respostinha ali, meio para desviar o foco. No final? Eu senti. Mas foi um pouco daquilo que o Hernan falou do Paes, né? Ah, não quero, não sei o quê, mas não quer dizer que se você liga, que você pergunta o salário, que pergunta quanto quer, isso, aquilo, quer dizer que eu quero. Né, Hernan? Foi mais ou menos isso, né? Acho legal esse carro aí e tal. Eu sei que é difícil de conseguir comprar e tal. O dono não quer se desfazer. Quanto custa? Mas eu gosto dessa cor vermelha. Eu gosto dessa cor vermelha, dessa cor preta e branca, dessa cor, desse banco de couro, dessa roda de liga leve. Sabe tudo do produto. Mas eu não tô olhando e tal. Mas a gente precisa, de fato, trazer a informação de que o que o Boto fala faz sentido total no que é o trabalho do Flamengo nessa busca por reforços. O Flamengo tem um departamento muito competente de análise de mercado, que faz todo o trabalho ali de mapear os nomes, é passado para o Boto, quem dá o aval é o presidente BAP e, obviamente, o Bruno Andrade vai trazer a informação, o Caleri não tem nome escrito ali na lista. Fico com a sensação de que o BAP é muito atento ao noticiário, é muito atento ao que acontece no mercado, claro, óbvio, e deve ter falado assim, olha, aquele argentino que fez o gol na gente na final da Copa do Brasil vai acabar o contrato. E aí, de repente é uma boa? Assim, não passa de uma observação / análise, mas não quer dizer que vai abrir conversa o que está na lista final, na lista dura ali, na lista pronta de reforços que de fato o Flamengo está olhando, viu, Bruno? Então, e aí já é a história lá de trás até do Caio Jorge. Sim. Não é? Não é mais ou menos a mesma história, Bruno Andrade? Sim, sobre o Caleri, depois que o BAP faz, enfim, revela essas informações para o Hernan ontem, evidentemente que eu fui perguntar e tentar entender qual é o nível hierárquico do Caleri nessa lista do Flamengo em busca de um atacante de peso. Como disse o Hernan, ele não está nessa lista dura, nesses nomes mais pesados que o Flamengo vai buscar no meio do ano. De fato, é um jogador que eles acompanham, monitoram, até porque está para acabar o contrato, é natural essa observação, a tentativa de entender valores e projetos, mas que hoje, pensando no meio do ano, o Caleri não é um dos alvos prioritários do Flamengo para o meio do ano. O Flamengo tem outros nomes, a gente já falou de alguns aqui, mas evidentemente que até podem surgir mais, porque a temporada na Europa ainda está rolando, vai acabar no meio do ano, tem Copa do Mundo. Basta uma mexida num clube para depois acontecer uma bola de neve, um sai, depois outro entra, depois outro sai, outro entra. E o Flamengo tem sim o perfil bem definido. Uma coisa que é importante que eu disse há 2, 3 semanas e me reforçaram ontem é que o Leonardo Jardim tem uma forma de olhar o mercado diferente da forma do Felipe Luiz. E isso facilita até. O Leonardo Jardim é mais aberto a opções entregues pelo departamento de scout e pelo departamento de futebol. O Felipe Luiz já era mais fincado nas suas próprias ideias, tinha ali os seus nomes bem definidos e em conjunto com o Boto, com o BAP, procuravam esses reforços
enfim, esses potenciais reforços. No caso do Jardim, evidentemente que ele também sugere, mas é alguém que recebe mais, que escuta mais. Ou seja, então o leque, as opções são bem maiores nesse momento em relação ao ataque do Flamengo, mas que eu volto a dizer, vem um nome de peso para o ataque do Flamengo no meio do ano. Alguém nível Pedro, não é alguém só para ser a sombra do Pedro, é alguém para incomodar o Pedro. Então não custa lembrar, 20, 30 milhões de euros é aquilo que o Flamengo guardou pensando num atacante de peso no meio do ano. O chat tá perguntando do Caio Jorge. É porque, assim, na minha opinião, na minha visão, o perfil que o Flamengo tá buscando para esse novo Pedro é um pouco longe do que o Calleri oferece. Porque o Calleri é um atacante que vai completar 33 anos em setembro e já não é aquele cara jovem, como o Flamengo você falou aqui, do Caio Jorge, que é um atacante jovem, promissor, que pode ser vendido no futuro. Tem o Tati Castellanos, que foi outro atacante. O atacante do Bolonha também. Informação que o Bruno Andrade trouxe aqui com exclusividade. Então é um perfil, o Calleri... Santiago Castro é do... Já esqueci agora. Não é Bolonha? É do Bolonha. Não lembro agora. Genoa, uma coisa assim. É Bolonha? Pode ser. É do Bolonha. São 3 atacantes de um perfil mais jovem e de potencial de revenda. Bolonha, O Calleri, ele é um cara que já é rodado no futebol e ele não é tão jovem assim, né? Então acho que na minha visão é um pouco diferente esse perfil aí. Eu quero saber o que o São Paulo achou dessa história, porque o Rui Costa conversou com a gente, Hernan, mas antes só ler algumas mensagens aqui do chat também, ó. Minha namorada me largou, mas eu não largo, fala a fonte. Cacete, Tá vendo? se a namorada largou e ele tá aqui, né? É claro, tá sempre com Tá a doendo, gente. hein, meu querido? Aqui ninguém larga ninguém. Ô, Felipe Silva, Lá vem. leva o rapaz no Lollapalooza, pô. Leva ele no Lollapalooza. Ah, sim, tem que molhar o bolso. Ninguém vai de Cassiano, graça. já vai umas levar um cartas, outro. Ô, Cassiano, você vai fazer alguma coisa hoje? O Felipe tá te convidando pra ir no Lollapalooza. Eu vou com o Hernan já hoje, valeu. Você vai com o Hernan? Vou com o Hernan. Mas o Hernan chega a tempo? Não sei. vai comigo, não. Vai comigo. Fala aí que você vai levar um amigo, pô. Fala o nome do amigo Eu já aí. falei não sou eu, aqui, não. o parceiro, Quem é? meu Fala parceiro fonte, Júlio, Felipe. lá de Mogi das Cruzes. Ah. Mas o Hernan, ele talvez encontre. Mas o Hernan vai Eu lá sou o também. pai dessa criança aí. Mas você volta... cheio de amigo. Eu sou o pai dessa criança e a Ludmilla é a mãe dessa criança. Eu tenho que dar presente de Natal, hein? Quero presente de Páscoa. O cara mandou aqui, ó. Fala, galera do Fala Fonte. Aqui Escolhe é ovo de Páscoa aí, Felipe. ovo de Páscoa. Aqui é o Kinder Gustavo Ovo. Queiroz. Esse Kinder Ovo. bigodinho é uma resenha. Manda um abraço pra galera aqui de Alagoinhas, na Bahia. Alagoinhas na Bahia, hein? Pô, nossa audiência na Bahia tá estourando, hein? Cara, tem uma cidade na Bahia que eu queria muito conhecer, me fugiu o nome agora. Salvador. Nossa, para, velho. Ah, vai, logo, muda. Ô, Bruno, Oi, fala, Bocato. Fui eu. Nessa linha de nomes óbvios, entre aspas, do Flamengo, já trouxemos no ESPN.com.br também. Danilo do Botafogo. É um nome que o Flamengo sondou tem um tempo. É um nome que tá na lista lá do clube. E não me surpreenderia se no meio do ano o Flamengo fosse pra dentro dele, viu? Quer dizer, não é Porque mesmo atacante. que não foi o Marcos Antônio, né? Marcos Antônio, não quer dizer, não é atacante, mas é nome grande, não é isso, Bocato? Exato, até porque o Flamengo está em busca reforços para esse setor. O Hernan lembrou bem, Marcos Antônio não deu. O Danilo pode vir a ser um alvo, a gente já trouxe essa informação há um tempo, mas não custa nada lembrar. Danilo é um nome de seleção, nome de um rival, nome que um rival quer também, o Palmeiras. Então é sempre bom ficar de olho nessa movimentação do Flamengo. Até a informação que o Hernan trouxe, né, com esses dias no Fala Fonte, que o John Textor mandou uma carta pro Palmeiras afirmando que não iria negociar o Danilo, Palela, né, ele agradecendo e tudo mais. E a informação que eu tenho também é que o Botafogo trata o Danilo como inegociável. Aham. E se quando foi se falado de valores, se for negociar, seria uma negociação acima dos 25 milhões de euros. Louco, muita coisa. Se fosse negociar o Danilo, mas o Botafogo não vai. Então, olha, a gente tem que falar do Palmeiras, da história do Fê. Fabinho, do Nino e da repercussão toda da arbitragem, que ontem foi uma repercussão enorme, tudo que aconteceu aqui no Fala Fonte. Sim. Mas, Hernan, antes, só do lado do São Paulo, teve alguma movimentação, como foi vista essa questão do Calleri, ou ficou em cima daquilo que o Rui Costa conversou com a gente de manhã? Assim, o São Paulo está muito tranquilo em relação ao Calleri vestir uma camisa de um clube no Brasil. O São Paulo sabe que tem vários clubes de olho, que essas sondagens são normais e naturais. A preocupação do São Paulo é em acertar as questões financeiras dentro de campo com o Calleri. Essa é a questão importante. O que o São Paulo pensa é que, assim, se vier
clube árabe, se vier, de repente, um clube do México, MLS, pode fazer uma concorrência ao São Paulo. Mas São Paulo confia muito na idolatria, no que o Caleri representa para o torcedor de São Paulo hoje. Então, São Paulo vai abrir essa negociação e está muito confiante. Hernan, e ainda da repercussão da questão da arbitragem para o jogo de amanhã, né? O jogo é amanhã à noite, lá no Morumbi. Isso. Então, o Rui Costa ontem conversou com a gente, depois o Palmeiras se manifestou através do Anderson Barros e a presidente Leila Pereira também conversou com o Hernan ali durante... Foi depois do sorteio, né, Hernan, que ela conversou ali com você? Bateria do fone? Bateria do nosso fone vai acabar, então a gente está ouvindo aqui. Mas é coisa que a gente resolve no ar. Pois é. Fiquem tranquilos. Tá. Bruno, eu vou falar o seguinte. O Fala Fonte ontem botou um fogo aí, mas eu não gosto de me vangloriar disso. Faltou mas o na dia, verdade, né, André? Faltou o dia. Assim, a entrevista do Rui Costa, ela acabou que teve um desdobramento muito grande. O Rui Costa fala sobre a questão da arbitragem muito com o olhar de quem se sentiu prejudicado. E é um direito do São Paulo, é um direito do São Paulino. Eu entendo que o São Paulo, assim, a defesa que o São Paulo faz em relação à fala do Rui Costa, que eu ouvi isso muito ontem, pós-declaração do Anderson Barros, pós-declaração da Leila, é que, assim, em nenhum momento o São Paulo acusa o Palmeiras de alguma coisa. O São Paulo tem a preocupação com uma boa arbitragem. Vamos lá, de novo aqui. Não estou dando opinião, estou trazendo uma informação de bastidor do São Paulo. O São Paulo alega que não citou o Palmeiras, não citou a Leila, não citou o Anderson Barros, citou apenas uma preocupação pelos últimos episódios de arbitragem envolvendo Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. No Morumbi no ano passado pelo Brasileirão, no Campeonato Paulista agora na eliminação pro Palmeiras lá em Barueri. Então, assim, a fala do Rui Costa foi nesse sentido. Quando o Palmeiras responde citando o Rui Costa, citando ali até uma coisa que não ficou legal, que é irresponsável, que é desleal com a arbitragem e tal, o São Paulo falou, bom, eles quiseram responder, mas em nenhum momento o São Paulo cita o Palmeiras como vilão da história, ponto. Então, parou aí as declarações do Anderson Barros. Aliás, o bastidor é interessante porque Leila Pereira ficou incomodada e quis, de alguma maneira, que o Palmeiras se manifestasse. O Anderson Barros chama o departamento de comunicação do Palmeiras e grava esse vídeo, e esse vídeo é publicado. A Leila passa na zona mista, passa pelo nosso QG na ESPN e fala também, se posiciona muito forte de equilibrar equilibrar a questão toda, de não deixar a arbitragem pressionada e de deixar muito claro a insatisfação do Palmeiras em relação a isso. Então, assim, é uma guerra de narrativas, é uma guerra de bastidor, em que o Palmeiras e nem o São Paulo querem que isso vá para a arbitragem. Mas existem mágoas dos dois lados em relação a isso, sim. Vamos ver como é que vai ser quando a bola rolar. Aliás, André, do lado do Palmeiras, o que a gente sempre escuta pré-clássico é assim, o clássico contra o São Paulo nunca tem só 90 minutos. Essa é a principal insatisfação. Parece que nunca acaba o jogo, acaba o clássico. Acaba o jogo, vem uma reclamação de arbitragem, vem uma reclamação de gramado, vem uma acusação de que o gramado causa lesão, acusação de que a arbitragem prejudicou. Isso que incomoda muito. A Leila com a gente voltou para 2022 naquele jogo da Copa do Brasil. Pois é, que aliás a linha que sumiu. E antes, na decisão do Paulista, teve o pênalti do Marcos Rocha, que ele faz assim com o braço. O jogo da volta no Allianz tem o pisão do Danilo no Caleri, que o Klaus vai revisar o gol no VAR e valida. Ou seja, a gente está falando de 4 anos de polêmicas. 4 anos de polêmicas e assim... Não tinha de Copa. Pois é, não tinha Rui Costa, não tinha Macis.
mas as coisas continuam iguais. Ô, Bocato, e acho legal isso que o Hernan falou, e a gente também, não é, Bruno e Felipe? Porque é o seguinte, a gente não... Primeiro, a gente ontem fez a entrevista com o Rui Costa, a gente não tá aqui para provocar nenhum dos lados. Exato. E nem... A gente nem opinião demos aqui sobre os lances. Né? No programa de ontem a gente nem entrou nesse debate. Sim. Até porque, como a gente fala aqui, não é um programa de debate, é um programa de informação. Sim. A gente fez a entrevista com o Rui Costa, onde vários pontos foram destacados, perguntados. O Hernan perguntou da questão da arbitragem, depois eu ainda fiz uma outra pergunta em relação à postura dos dirigentes e foi respondido. E depois, não é, Bocato, a gente sempre deixa o espaço aberto também, claro, para o pessoal do Palmeiras conversar com a gente, e a resposta do pessoal do Palmeiras foi que eles conversariam à noite. Sim. E como de fato aconteceu, quando a Leila conversou ali na zona mista e depois com exclusividade ali com a nossa equipe. Então é uma questão ali entre os clubes, né? Do Palmeiras e do São Paulo, os dois não sei se desentendendo ou marcando posição em relação ao que aconteceu no passado e não sei se com temor do que possa acontecer nos próximos Eu anos. acho que você falou uma palavra certa, marcando posição. Até porque depois que o Rui Costa deu uma entrevista aqui no Fala Fonte, o Anderson Barros, nas redes oficiais do Palmeiras, se manifestou, rebatendo as declarações. Eu acho que é mais questão de marcar posição e também defender o seu lado, né? Porque quando você fala que o seu rival foi beneficiado com certos lances, o Palmeiras não vai ouvir quieto essa declaração. Ainda mais o time que ganhou, foi campeão e tudo mais. Então eu acho que é a maneira de rebater. Isso, né? Como o Hernan falou, São Paulo entende que não citou a Leila e não citou o Barros. Mas quando o São Paulo fala que perdemos os últimos clássicos por conta de erros da arbitragem, aí o Palmeiras se sente atingido. É que sim, engloba todo mundo, né? E aí é por isso que imagino que seja por isso que depois também o Anderson vai responder. E aí também precisa responder, não é, Bruno? Porque foi aquilo que a gente perguntou pro Rui Costa. Se o dirigente não responde, aí o torcedor do próprio time não se sente representado também, Bruno? Totalmente. É o toma lá, dá cá. Desde que exista respeito na troca de argumentações, na troca de informações. Enfim, desculpa não estar 100% ligado aí. É que eu estava acompanhando a convocação de Portugal sem Cristiano Ronaldo. Eu ouvi a conversa, ouvi a pergunta, ouvi ali o contexto, mas estava aqui um olho no peixe, outro no gato. Porque Cristiano Ronaldo não foi convocado, está lesionado, não surpreende. Estava aqui apurando outras coisas sobre Cristiano Ronaldo. Perdão, amigos. Cristiano Ronaldo não vai pra Copa? Não, brincadeira. Não foi convocado agora. Não, tô brincando. Então, a Ivete... Não, pra Copa vai. A Ivete, eu não sei se é Ivete ou Livete. Ivete Sangalo. Pode ser. Ela tá aí? A Veveta? Putz, a Ivete que tá no comando. A Ivete mandou... A Ivete Sangalo mandou assim aqui pra gente, ó. Vocês só ouvindo um lado, isso é jornal... Mas assim, a gente ouviu o Rui Costa e ouvimos a Leila. Quem mais, senhora Ivete, a senhora quer que a gente ouça? Qual é o lado que a senhora quer que a gente ouça? A gente vai ouvir. Mas a gente ouviu o Rui Costa e ouvimos a Leila. Quem mais você quer? E se o Palmeiras quiser participar ao vivo do Fala Fonte, está mais que convidado. Já deixamos o convite em aberto. Mas como o Bruno Vicari já falou aqui, pós o evento da Libertadores ontem, do sorteio, o André Hernan entrevistou a Leila Pereira. Não, e a gente deixou o convite foi aceito, tanto que a Leila sentou lá e conversou com o Hernan sobre todos esses assuntos. E minha rapaziadinha boa, mais um giro de notícias do mais querido time do Brasil, o São Paulo Tricolor Paulista. Então peço humildemente para você sentar aqui dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando também as notificações, vai ficar sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil, claro que ele tá falando realmente dele, o São Paulo Tricolor Paulista, o maior clube do Brasil, combinado? A gente vai encerrar a nossa edição desse vídeo por aqui, porque sabemos que é muito importante a sua participação, então não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e fala o que você quiser, o que você desejar, porque é super importante demais. A gente agradece demais a sua participação, combinado? E a gente vai encerrar nosso vídeo por aqui nesta sexta-feira, agitada com muita informação do Tricolor Paulista. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui.